Olá família, bem-vindos a mais um domingo da Igreja para Todos. É tão bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje é o primeiro domingo do mês de maio e, como é costume na nossa igreja, nós sempre celebramos a ceia. Então, se não tens o teu vinho e o teu pão, vai preparar para daqui a bocado nós juntos podemos tomar a ceia. Sua graça me libertou e me resgatou.
Então hoje é Dia das Mães e obviamente que apesar disto tudo nós não vamos deixar de agradecer às nossas mães, de sermos gratos pela vida destas mulheres que sempre estão lá para nós e que são mulheres que Deus também ama muito, então a Bia também vai orar por isso. Deus, obrigada pelas mães, Deus, obrigada por nós as podermos ter, obrigada por elas estarem sempre lá para nós, Deus, obrigada por elas nunca falharem, Deus. Deus, eu peço para que as possas abençoar, para que lhes possas dar força e sabedoria. Deus, eu peço para que este tempo horrível possa passar o mais rápido possível, Deus. É um momento difícil e peço para que possas estar com toda a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, família. Venho aqui para vos deixar hoje uma palavra de encorajamento. Eu estou aqui por casa. Esta semana vou ficar realmente a trabalhar em casa por causa do vírus que está aqui a assolar o nosso país. Temos de estar realmente resguardados. Isto não é novidade para nós como cristãos. Sabemos que Deus já fala nestas pestes. Só que nós temos realmente que nos proteger e temos que fazer o nosso melhor para que Deus possa fazer o melhor deles. Eu quero dizer que não estou desanimada, estou animada porque sei que Deus é comigo e eu sei que Ele também é com vocês. O que eu quero pedir realmente é que se possam resguardar, aproveitem o tempo para estarem em família, poderem confraternizar, há jogos, há diversões que vocês podem fazer em casa. Eu sei que não é fácil, eu pelo menos gosto de um cafezinho, gosto de um cinema, gosto de estar com os meus amigos, mas sei que agora é um tempo para estar em família. Tento lembrar os meus pais que estão mais longe, faço 2, 3 telefonemas por dia para saber como eles estão e creio que vocês vão fazer o mesmo com a vossa família, não é? Aquele que não está perto de vós. Há novas tecnologias onde nós podemos estar em contato uns com os outros e o meu coração também está convosco e eu quero-vos deixar hoje o Salmo 91 para que vocês possam meditar e saber que Deus é connosco, Deus não nos vai abandonar. E isto é uma fase, irmãos, é uma fase, mas nós vamos ultrapassar, porque Deus diz que coisas vêm à nossa vida, mas que nós vamos vencer com Cristo. O segredo aqui é estar em comunhão com Deus. Quero deixar um grande abraço, um beijinho, já tenho saudades vossas, mas sei que isto vai passar rápido e brevemente nós vamos estar juntos. Um grande beijinho para vocês. Deus vos abençoe. Olá pessoal! Igreja, para todos! Esperamos que se encontrem bem, de saúde e dentro dos possíveis motivados. Queríamos-vos dizer que, apesar de parecer um paradoxo, porque cada um de nós está nas suas casas, com as suas famílias, uns estão sozinhos também, mas que continuamos juntos, continuamos juntos mesmo. Naquilo que é a nossa missão, naquilo que é o nosso coração e que entendemos como o nosso propósito de vida. Sem dúvida. Nesta fase tem sido uma fase de muita adaptação em termos familiares, de igreja, mas especificamente de igreja eu gostava de destacar isto. A forma teve que ser adaptada, mas a nossa missão continua a mesma e essa não pode nunca mudar. Então queremos vos desafiar a continuarem a ser relevantes e intencionais a partilharem acerca de Cristo. Bora lá fazer isto e aproveitar esta oportunidade única que nós temos de chegar a inúmeras, a literalmente centenas, milhares de casas diferentes, a colegas de trabalho que por curiosidade nas suas casas podem clicar num simples link e poder aceder e ouvir acerca de Cristo. Também damos muitas graças a Deus pela vossa liderança, pelo pastor Daniel, pela Catarina. Tem sido espetacular caminhar também com eles e juntos, e são uma família que está no nosso coração. Então estamos juntos e orarmos uns pelos outros, está bem? Amamos-vos! Excelente domingo! Olá, meu nome é Verónica, estou a falar-vos a partir de Luanda, onde vivo. Nós aqui estamos no terceiro dia de estado de emergência. As pessoas continuam na rua, infelizmente. Eu estou em casa já há 7 dias. Acho que ainda estou sã. Mas pediram para então deixar umas palavras de encorajamento. E confesso que tenho estado a pensar o que é que eu poderei dizer e não sei. O que eu sei é que isto não vai durar para sempre e sei também que isto também pode ser uma oportunidade para todos nós, individualmente, trabalharmos coisas das quais nós temos fugido todo este tempo.
é um convite ou uma necessidade que nós temos relegado ou colocado ou empurrado com a barriga muitas vezes, que tem que ver com esta autorreflexão necessária, esta repreciação da vida e de nós pensarmos naquilo que realmente é mais importante e restabelecermos novas prioridades que procuram este sentido real, verdadeiro e que nos dê a ideia de que realmente estamos a viver e a aproveitar aquilo que está à nossa volta. Hoje, mais do que nunca, confinados ou isolados em casa, percebemos que há uma série de coisas que nós tínhamos como gratuitas e que não apreciávamos na verdade, e agora em casa gostaríamos de fazer, gostaríamos de estar, gostaríamos de tocar, gostaríamos de, sei lá, tanta coisa. E percebemos que com isso a vida passou-nos ao lado. Por isso é que eu digo que é uma altura boa para também se tornar uma oportunidade de transformação pessoal. Não vejam isto como sendo apenas uma tragédia, porque é, não vou dizer que não, e isso tem provocado imensa angústia, pânico e muito medo. Somos seres humanos, todos nós temos, ou podemos, obviamente, desencadear isso, mas vamos também aproveitar esta oportunidade de estarmos em casa para nos ligarmos mais ainda uns aos outros, para procurarmos este sentido, um sentido mais real, um sentido mais de vida e de transmitir vida. Olá, Pastor Daniel, Catarina, Igreja para Todos, aí na Pontinha, um grande abraço aqui da Figueira da Foz. Foi para mim um prazer, um privilégio ter estado convosco o ano passado e apreciar aquilo que Deus está a fazer no vosso meio, é algo incrível, e dou graças a Deus por tudo que está a acontecer convosco. Filipenses capítulo 4, no versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo está na prisão, e é na prisão que ele escreve esta passagem à igreja de Filipos. E ele começa por dizer: olha, não andeis ansiosos. Um homem preso, um homem que não sabe como é que vai ser o seu futuro, e ele encoraja os outros: olha, não se concentrem na adversidade, não se concentrem nas circunstâncias que estão à vossa volta, porque isso vai trazer ansiedade, preocupação à vossa vida. Olha, antes, ou em vez disso, orem, façam da oração uma prioridade, façam da oração um estilo de vida, irmos aos pés de Jesus. Sim, no tempo da adversidade, no tempo bom, menos bom, a oração é como respirar, ela faz parte da nossa vida, porque é lá nesse lugar secreto que nós vamos receber o que Paulo fala: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos sentimentos e guardará os nossos corações. Outra coisa que ele fala, não só, olha, em vez de andarem ansiosos, orem, ele fala também: olha, tenha uma atitude de agradecimento, tenha uma atitude de louvor. Esta carta de Filipos fala de alegria. No meio da prisão, ele se alegra. Ele no versículo 4 ele diz: olha, regozijai-vos, sempre vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então possamos ter esta atitude, no meio da adversidade, no meio da tempestade, ter uma atitude de louvor, de gratidão, sabendo que Deus é o Senhor e as nossas vidas estão nas suas mãos, e aquilo que viemos a precisar, Ele sempre trará o suprimento. Deus os abençoe. Bom, chegou agora o momento de nós tomarmos juntos a ceia do Senhor, também o pão e o vinho, que são apenas símbolos disso mesmo, do corpo e do sangue de Jesus, nada mais. Mas ao fazer isto, conforme Ele nos mandou, lembramos a sua morte em nosso favor, mas também lembramos a sua ressurreição ao terceiro dia, que brevemente Ele vem buscar para nos buscar. A Biela vai ler-nos a palavra de Deus. Pois eu lhes transmiti aquilo
aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Por cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Yes, amém. Deus, agradecemos-te muito por teres enviado o teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Aquela cruz era nossa, o pecado era nosso, mas tu nos devolveste a vida e a oportunidade para sermos teus e para ti, Senhor. E nós te agradecemos isso mais uma vez nesta manhã e obedecemos ao teu mandamento, ao teu desejo de tomarmos a ceia juntos, o pão e o vinho, que nos lembram o teu sofrimento em nosso lugar naquela cruz. Então, ao tomarmos nesta manhã os símbolos, Deus, que possamos ser abençoados, animados, encorajados, até curados no nosso corpo, porque a tua palavra diz que pelas tuas feridas, as tuas pisaduras, nós fomos sarados. Então, que na nossa casa e na casa de cada um dos meus irmãos que nos vê, nos assiste, Deus, ao tomarmos o vinho e o pão nesta manhã, possamos experimentar a tua presença mais uma vez forte e real em cada um de nós, Pai. Faz isto em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. A bem dele todos, diz o Senhor.
respiro, tudo para mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo para mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. Amém. Agora, de seguida, nós vamos ouvir a palavra de Deus, então abre aí os teus ouvidos, mas acima de tudo, abre o teu coração. Deus quer falar connosco ainda hoje. Amém? Vamos juntos então uma palavra de Deus que eu quero partilhar convosco. O tema de hoje é cercados versus cheios. E deixem-me ler-vos um texto para nós começarmos. No Salmo 73, versículo 26. Acompanhem. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Este versículo tem muito a ver com os nossos dias, não tem? A minha carne e o meu coração desfalecem, diz o salmista Asaf. Às vezes por fora, às vezes a nossa carne, estamos a passar por um momento de uma doença grave, provocada por um vírus, o coronavírus, Covid-19, e de facto há momentos em que a canseira, os problemas, a enfermidade ou outra coisa qualquer fazem com que a nossa carne, o nosso coração, aquilo que é físico desfaleça, mas Deus ainda assim é a força do nosso coração e a nossa porção para sempre. Vivemos dias únicos na história. Nada vai ser como era, esperamos uma normalidade que sabemos que já nunca mais será normal, apenas nos resta guardar tempos novos, diferentes. A verdade é que daqui a uns anos nós teremos uma nova história para contar. Mas eu quero focar-me nisto, mais do que apenas contar uma nova história, quero desafiar-nos a nós como igreja a vivermos, começarmos já a viver uma nova história. Momentos como estes que nós estamos a viver podem enterrar-nos, ou catapultar-nos. Podem afundar-nos, fazer-nos pôr para baixo, ou podem levantar-nos e edificar-nos. O que vai determinar esse desfecho é uma de duas escolhas possíveis que nós podemos fazer. Ficarmos presos ao que nos cerca, ou firmes àquilo que nos enche e preenche. Precisamos ser realistas e entender o que nos rodeia, claro, mas sem nunca esquecer o que nos preenche. E João diz-nos na sua primeira carta que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que nos cerca é importante, igreja, mas é o que nos enche e preenche, que sustenta e dirige a nossa vida. Nem sempre o que se vê por fora é o reflexo daquilo que nós somos. É literalmente o que está por dentro, o recheio, o que enche, nos preenche, que a seu tempo revelará não só quem somos, mas até daquilo que nós somos capazes. Mais uma vez quero enfatizar alguma coisa que tem marcado muito a minha vida nas últimas semanas, meses até, que na vida a aparência, o exterior é fugaz, é passageira, é enganadora e não nos salvará na hora da angústia. O que nos mantém a salvo e sustenta em tempos de dificuldade é a nossa essência, é o que realmente somos, é aquilo que enche e preenche a nossa alma. Asaf, o escritor do Salmo 73, passa essa ideia quando nos conta o seu testemunho pessoal. Interessante depois lerem todo o Salmo. Quase se deixou enganar pela performance de alguns, até que entrou a fundo, a sério na presença de Deus, onde a aparência se desfaz e a essência é revelada. Asaf entendeu o que nós entendemos hoje nos nossos dias, que todos somos cercados do mesmo, ninguém está fora disto, mas no final o que realmente importa é o que há de abundância dentro de nós. Não podemos fechar os olhos ao que nos cerca, mas o que nos cerca não tem que nos preencher e muito menos ditar o nosso fim. Fruto disto quero partilhar-vos hoje com uma história como base que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículos 1 a 7. E nós falarmos sobre cheios versus cercados, ou cercado versus cheios. E diz assim a história, segundo livro de Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, exclamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma vasilha com azeite.
Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos esses vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu depois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos vazios e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram todos os vasos, disse a seu filho, traz-me mais um vaso ainda. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, a Eliseu, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivam do resto. Ponto número 1 que eu quero partilhar é quando o vazio nos cerca a todos. É em momentos como estes que estamos a viver que a máscara do que parece cai e se quebra. E é aí que a oportunidade para a sinceridade, que significa literalmente sem cera, sem máscara, cai e se quebra diante e aparece diante de todos aquilo que nós somos, inclusive de Deus. Sem nada a esconder, mostramos o vazio, o quão vãs são por vezes as nossas palavras e quão oco está o nosso coração. Não admira por isso quase tudo o que se ouve fazer eco dentro de nós, como estava a acontecer com Asaf. A nossa história podia ter sido escrita nestes dias. Num dia, tudo a seguir um plano normal e bom. Noutro, o vazio de um futuro incerto e difícil a cercar. De repente, o vazio cercou aquela família, mais propriamente aquela mulher. A morte, a miséria, a tragédia chegaram à sua casa. O marido e pai de família, aquele que os sustentava, subitamente morreu. Ele acabou, mas a dívida ficou, ou seja, a vida continuou. De repente, uma família preenchida de tanto caiu num vazio assustador. Não sabemos do que era a dívida, apenas que tinha que ser paga. Não havia segurança social para garantir a subsistência ou sequer seguro de vida para garantir o pagamento da dívida. Apenas 2 jovens, talvez adolescentes, para viverem condenados a pagar por tempo indeterminado. E pior ainda, uma mulher que ficaria sozinha, abandonada, sem marido, sem filhos, nem forma ou até sequer razão para viver. É fácil ter resposta quando os problemas são os dos outros. Saber o que os outros deveriam fazer é muito fácil para nós. O problema é quando a dificuldade nos cerca a nós. Nos entra em casa sem bater à porta, sem avisar e sem dar tempo sequer para nos prepararmos. Mas é aí que mostramos o que temos e o que não temos. O que somos e, afinal, o que não somos. E especialmente quem é e de onde vem a nossa força e a nossa porção. Esta mulher sabia quem ela era. O que tinha, mas também sabia que tudo estava prestes a mudar se Deus não interviesse na sua vida e casa. De repente, de mulher do profeta passou a viúva do profeta, de mãe de 2 filhos passaria a mãe de 2 escravos, de alguém com uma vida equilibrada, uma vida vazia, cheia de imprevisibilidade. De repente, o vazio, a incerteza, a dúvida cercou aquela casa, aquela mente e aquele coração. E não há nada que possamos fazer para impedir que isso nos aconteça a nós também. O que vai determinar como acabamos é o que enche e preenche a nossa alma. O segundo ponto é quando o que nos enche transborda. Como lemos, a mulher decidiu procurar Eliseu, o profeta, aquele que representava Deus, aquele que era os ouvidos e a voz de Deus para o povo. E lhe fez saber o seu estado, prestes a ficar vazia de nada. Se por um lado com essa atitude a mulher revelou as fraquezas, os seus medos, o seu estado, por outro demonstrou onde estava a sua esperança. Se por um lado o vazio que a cercava era uma realidade, por outro, o recheio da fé e dependência de Deus transbordaram imediatamente. Provavelmente esta mulher representa uma minoria de pessoas do nosso tempo. A maioria hoje faz exatamente o oposto. Mostra-se forte e capaz por fora, não mostra a parte fraca, apesar de por dentro estarem por vezes de arrastos, perdidos, derrotados, sem saber o que fazer nem como ultrapassar uma crise. Talvez numa leitura superficial e nos nossos dias, esta mulher seria considerada fraca, por mostrar a sua insegurança, as suas limitações e o seu estado real. Ela expôs tal como estava, mostrou fraqueza e os pontos fracos, nem sequer protegeu a sua imagem. Apenas conhecendo a história na íntegra, podemos avaliar a sua força e a sua determinação. Ela estava pronta a dar luta ao que a cercava, com o que a preenchia por dentro. Só os verdadeiramente fortes têm coragem de tirar a máscara.
de despir os fatos de super-heróis, de se expor porque apenas os fortes têm coragem de mostrar as fraquezas, pedir ajuda e humilhar-se, servindo com todas as suas forças. Os falsos heróis revestem-se de resistência, de cobardia, de agressividade, até de desleixo e até indiferença. Contudo, nunca têm recheio que de facto os sustente e resolva as suas crises. Na verdade, e contrariando os paradigmas dos nossos dias, esta mulher não se revestiu nem de derrota, nem de pessimismo. Ela transbordou fé. Só podemos transbordar o que houver em nós, igreja. E fé sincera e madura, que não confia e não desiste, não se tem de um dia para o outro. Fé em Deus não é apenas crer na intervenção, é viver numa relação diária, constante e firme. A fé que move montanhas evidencia-se quando não ignoramos a montanha. E mais, revela-se quando reconhecemos que a montanha que nos cerca é demais para nós, mas nunca demais para o Deus que vive dentro de nós. Yes! A Bíblia está cheia de histórias com pessoas que tiveram que enfrentar as suas montanhas, as suas dificuldades, os seus Golias, os seus exércitos mais poderosos, leões, fornalhas e outras coisas que pareciam, aliás, ser um fim. E por causa da fé que os enchia e preenchia, essas coisas se tornaram antes no meio. Um meio de mostrar os seus limites, a sua incapacidade, que eram carne e osso, mas um meio também para manifestar a sua fé, a sua confiança e a sua dependência total em Deus. Não controlamos o que nos cerca, mas podemos escolher o que nos enche e preenche. E é isso que irá transbordar na hora do aperto e determinar como acaba a nossa história. O poder não está no que nos cerca, mas naquilo que nos enche e preenche. Toma nota disso. Se aquela mulher estivesse tão vazia por dentro como o vazio que a estava a cercar naquele preciso momento, ela teria perdido tudo. Aliás, ela ter-se-ia perdido ela própria. Infelizmente é assim que a maioria vai vivendo a sua vida, quase vazios, meio perdidos. Jesus conta uma parábola sobre gente que andava quase vazia. A parábola das 10 virgens, registrada em Mateus no capítulo 25. Eram 5 prudentes e 5 consideradas loucas ou insensatas. A conclusão que tiramos dessa história pode ser que umas se preocuparam sempre em viver cheias e com reserva e outras não. A ideia que Cristo passa de forma sucinta é que precisamos aproveitar todas as oportunidades para encher o que somos com quem Ele é. A ideia não é ter uma experiência, mas todas as possíveis. Não é ouvir uma vez, mas sempre. Não é chegar perto uma vez, mas ser cheio e preenchido dele em todo o tempo. Sempre. A ilustração que Jesus usa é com azeite, que serviria para iluminar o caminho ao noivo até ao local do casamento, das bodas. Da mesma forma precisamos nos encher, convido a ouvir, da mesma forma precisamos nos encher com aquilo que em tempos escuros, estranhos e desconhecidos, se torne em luz. João escreveu que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Capítulo 1 de 1 de João. Davi declarou que as nossas trevas para ele são luz. Salmo 139. Não há contradição nisto, nem confusão. Há certezas e esperança. Nós podemos perder-nos, mas ele não. Podem acabar-nos as nossas forças, mas as dele nunca. Podem acabar os nossos recursos, mas os dele não irão acabar. Podemos ficar atrapalhados, mas Deus nunca fica atrapalhado. Podemos perder-nos, mas encontrar-nos-emos novamente nele. Podemos ficar cercados de trevas, mas ainda assim estar, viver cheios de luz. Quando o que nos enche e preenche é Cristo, mesmo cercados de vazio, do inesperado, de incertezas, do difícil ou mesmo do impossível, não perdemos a direção, o caminho, o que fazer e muito menos o ser. Esta história não termina bem por estar na Bíblia, mas porque a mulher confiou em Deus. Não é o que nos cerca que garante a vitória ou a derrota, é o que nos enche e preenche, que tem o poder de determinar tudo isso. Costumo lembrar que Adão caiu no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. O que garante uma vida plena, abundante, vitoriosa, não é o que nos cerca, as circunstâncias ou até mesmo pessoas, mas do que escolhemos nos encher e preencher em todo o tempo. O que nos dá esperança, segurança e vitória na hora da batalha não são as armas que empunhamos, mas a fé que nós guardamos. Alguns confiam em carros, Salmo 20.
e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Davi mais do que uma vez testemunhou que estava cercado de inimigos, cercado de morte, escreveu ele, cercado de aflições. O Salmo 18 e o Salmo 116 testemunham isso. Contudo, não se rendeu ao que o cercava, entregou-se ao que era próximo da sua alma, e isso lhe trouxe forças, estratégias e, naturalmente, no tempo certo, a vitória. Esta mulher estava literalmente cercada do pior, mas cheia do melhor. E isso lhe trouxe direção, motivação e salvação no momento certo. As trevas a cercaram, mas havia luz dentro dela e da sua casa. Ela não confiou em si mesma para ser a solução. Olha, gente vazia tenta lidar com o vazio à sua maneira, com as suas forças, experiência, e o resultado habitualmente é devastador e até destruidor. Quando não temos nada, ouve com ouvidos de ouvir, quando nós não temos nada, não podemos fazer nada, não podemos dar nada, conquistar nada, nem vencer nada. Viver vazios é um problema maior do que o vazio que nos pode cercar. Ela tinha uma vasilha com azeite e isso fez toda a diferença. O que separou um fim trágico de um fim glorioso foi aquela vasilha com azeite. O que determina o fim não é o que nos cerca, mas o que nos enche e preenche. Toma nota disso que é demasiado importante. O que determina o nosso fim não é o que nos cerca, mas o que nos enche e preenche. À beira de um fim terrível, a vasilha cheia de azeite salvou a situação. Parece forçado, mas foi verdade. As circunstâncias, o enredo, tudo à volta insistia em cercar aquela mulher e obrigá-la a um fim cheio de vazio e sem retorno. O que a salvou literalmente foi aquela vasilha cheia de azeite. Não foi o que ela não tinha, foi precisamente o que ela tinha, o que ela um dia encheu intencionalmente dentro da sua casa, que salvou o momento e o futuro dela e dos seus filhos. Ouçam esta história. Um dia Pedro e João foram apanhados aparentemente sem nada. Atos capítulo 3. Decidiram ir juntos à oração e ao chegar ao templo depararam-se com um homem coxo que pedia esmolas. Pedro e João foram honestos e disseram que não tinham nada, nem prata, nem ouro. E a história podia ter acabado aqui. Aliás, infelizmente é assim que acaba para a maioria de nós. Ficamos barrados por causa daquilo que nós não temos, nem no exterior, nem no interior. Pedro e João estavam cercados de uma impossibilidade e problema que à partida nem sequer era deles. Contudo, aquele problema, naquele homem, naquele dia, revelou como é que estava o seu exterior. A sua falta de dinheiro e recursos foi exposta. Os seus bolsos ficaram à vista de todos. Só que isso não foi o fim. Nem deles, nem do mendigo. Ouve isto. Estavam todos ao mesmo nível por fora, ou seja, vazios, sem nada. Mas Pedro e João estavam noutro nível por dentro, cheios de Cristo. Uau! Qualquer semelhança com a história de Eliseu e daquela mulher não é pura coincidência, é providência divina. Há momentos em que o que nos cerca é igual para todos, como aquele que nós estamos a viver, os limites, as dificuldades, as montanhas, às vezes até as trevas, mas o que fará a diferença e tem o poder de ditar o fim é o que nos enche e preenche. O que determina como acabamos, igreja, não tem que ser o que nos cerca, mas o que nos enche e preenche a alma. A resposta da mulher é idêntica à de Pedro. Ela disse a Eliseu, não tem nada, no verso 2. Pedro disse, não tem prata nem ouro, Atos 3:6. Ninguém tinha aparentemente nada. Mas a resposta não termina aí, no que é aparente. Momentos e circunstâncias especiais requerem mais do que aquilo que nós temos ou aparentamos ter ou ser. Esses momentos exigem a nossa essência, o que nem sempre se vê aos olhos naturais. Ouve isto, é muito sério. A aparência fabrica-se de um momento para o outro. Essência não. Azeite não aparece nas árvores. Azeitonas sim. Qualquer um pode comer uma azeitona e livrar-se do caroço. Mas fazer azeite não é para todos. Para obter azeite é necessário conhecimento, processo, pressão, trabalho, paciência, perseverança. É preciso pagar um preço. O preço de uma garrafa de azeite nunca será o mesmo que um frasco de azeitonas. Da mesma forma, Cristo em nós não surge por acaso. É fruto de relacionamento intenso e intencional. Se quisermos ser honestos, somos o que temos. Temos o que somos. Há gente que não se dá conta, mas aposta demasiado na aparência, investe mais na superfície, gasta tudo para parecer bem. Gente vazia,
com prata e ouro, com azeitonas, mas sem azeite e, claro, sem Cristo. Gente que investe no ser, na alma, na hora da aflição, sempre terá o que é preciso para si e para os outros. O azeite multiplicou-se, foi vendido, pagou a dívida, salvou os filhos e ainda supriu as necessidades de todos durante muito tempo. A resposta nunca esteve fora, à volta, no que os cercava, em quem os cercava. A resposta esteve sempre dentro de casa. Fica a imaginar se aquela vasilha estivesse em casa, mas vazia. Que trágico seria. Imaginem Pedro e João, depois de cerca de 3 anos, a acompanharem e a aprenderem com Cristo, a terem a oportunidade de serem cheios do Espírito Santo e ainda assim resistirem e preferirem viver vazios. Que trágico seria aquela manhã de oração. Aliás, que trágico seria a sua vida e o seu ministério. Pedro e João, à semelhança da mulher, viveram cercados de dificuldades, de ameaças constantes, de inimigos da fé. Só ler a história, contudo o que os encheu e preencheu foi sempre maior, mais forte, mais poderoso, mais resistente e permanente. O que os encheu e preencheu deu-lhes o poder de serem mais do que vencedores. Deixem-me concluir com isto. O problema de vivermos vazios é a facilidade com que somos levados por todos os ventos. Somos empurrados facilmente por tudo o que nos cerca. Somos derrubados por qualquer embate, sem nunca perceber quem somos ou quem poderíamos ser e viver com Deus. Viver vazio não é o contrário a viver cheio. Há gente cheia de amargura, de vícios, de tristeza, de falta de perdão, de ódio, de raiva, de medos, de dúvidas. Há gente cheia de tantas coisas que as fazem viver num vazio. Viver vazio é viver cheio de nada. Pelo menos nada que nos firme, que sustente, que salve ou dê direção e propósito. Há gente cheia de afazeres, de coisas, de bens até, mas vivem num vazio de existência e de sentido. Há gente cheia de si mesma e isso é um problema enorme porque gera vazio e frustração. Há gente cheia de manias, de vaidade, de orgulho e presunção. Pelo outro lado, há gente cheia de maus-tratos, de miséria, de abandono. Há gente que vive cheia de nada, de um vazio que as torna infelizes, vulneráveis, amargas e, sobretudo, ocas. Algumas pessoas estão em cacos, quebradas, demasiado sensíveis, precisamente por causa do vazio que as ocupa. Hoje quero encorajar-vos a viverem uma vida verdadeiramente cheia, plena, preenchida, abundante de Cristo, em Cristo e com Cristo. Não vazia de dificuldades, de trevas ou montanhas enormes, mas cheia, preenchida da presença de Jesus Cristo. Não de conhecimento, mas num relacionamento. Ele não quer encorajar a aparência, disfarçar por fora. Deus quer vestir-nos, revestir-nos na alma, na essência. Ele não quer ser um cobertor para uma noite fria. Deus quer ser o fogo que arde sem se apagar no nosso coração. Ele não quer apenas dar-nos o pão de cada dia. Deus anseia ser o pão da vida, o nosso alimento em todo o tempo. Deixem-me fechar com um texto muito conhecido. Um versículo do Salmo 23. Vou ler o versículo 5. Salmo 23, verso 5, e nós vamos terminar. Davi escreveu: preparas uma mesa, um banquete para mim à vista, na presença dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, azeite, e fazendo transbordar o meu cálice. Davi lembra-nos o que Deus quer fazer e ser em tempos como os que nós estamos a viver agora. Honrar-nos com uma mesa farta, um cálice cheio, a transbordar. Isso é a imagem do que Deus quer fazer em nós e através de Cristo. Encher-nos, preencher-nos até que o que Ele é, tem e faz transborde dentro de cada um de nós. O texto fala de Cristo. Salmo 23, verso 5, esta mesa, este cálice, este óleo. O texto fala de Cristo, a nossa mesa, o nosso pão, o nosso vinho, a nossa porção, aquele que é tudo em nós. Jesus é aquele que através da sua presença enche tudo, em todos, em toda e qualquer circunstância. Ele não quer ser o padeiro. Ele deseja ser o nosso pão diário. Ele não quer ser o agricultor. Ele é a videira verdadeira que nos nutre em todo o tempo. Precisamos preocupar-nos menos com o que nos cerca e mais com o que nos enche e preenche. Precisamos deixar de alimentar a aparência e começar a nutrir a essência. O Senhor tem que ser a nossa porção, o que fará diferença em dias como estes. E para um dia termos uma história nova para contar, não é
pensar e preocupar-nos tanto com o que nos cerca, mas começarmos a investir naquilo que nos enche e preenche a alma. O que salvou aquela mulher não estava fora, não veio do exterior, das mudanças externas, das circunstâncias ou do que a cercava, mas do que ela guardou dentro de casa, mais propriamente do que ela encheu intencionalmente uma vasilha com azeite. E é isso que nos irá salvar. É aquilo que nós guardarmos dentro de nós. Um dia o salmista escreveu, no Salmo 119, Senhor, eu guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. O que nos cerca é importante, igreja, mas o que importa, aquilo que nos define e aquilo que determina o nosso fim é o que nos enche e preenche a alma. Alguns são como aquelas vasilhas que os rapazes foram buscar. Na maior parte do tempo elas não servem para nada porque estão vazias. Ou pelo menos elas estão vazias daquilo que realmente importa. Talvez não tens prata, nem tens ouro, mas hoje qualquer um, como diz o profeta, sem dinheiro e sem preço, todos podemos comprar e encher-nos de Cristo, daquele que é a nossa porção, daquele que é o pão da vida, daquele que nos quer sustentar, animar, encorajar ou tornar fortes em tempos difíceis. Neste dia, reflete sobre isso. O que é que tu mais valorizas? Ao que te cerca ou àquilo que te enche? Talvez hoje alguns de vocês que me ouvem estão vazios na alma. Talvez o tempo, circunstâncias, não apenas estas, mas já do passado, vos foram roubando, assaltando. Talvez hoje somos como um saco furado, onde tudo aquilo que entrou se esvai, se perde. Mas neste dia eu gostava de orar contigo, orar por vocês, igreja, que nos escutam, orar também por amigos, gente que não está tão bem na fé, mas que neste dia queiram firmar a vossa fé. Talvez estás como aquela mulher, desesperado, e ao ouvir-me desse lado, é um grito de desespero como aquela mulher, eu preciso de ajuda. A minha pergunta é, o que é que tu tens em casa? Talvez a tua primeira resposta é, eu não tenho nada. Mas procura lá bem no fundo, lá bem atrás, na última prateleira, naquela onde tu deixaste de procurar. Talvez está lá ainda uma pequena vasilha de azeite, talvez ainda a presença de Deus, ainda tens um pedaço de fé, ainda tens alguma coisa em ti que te faz buscar a Deus. Então é isso mesmo, traz isso hoje para a mesa. Ele quer multiplicar esse azeite, Ele quer multiplicar essa pequena fé, Ele quer salvar a tua vida nesta hora. Então, gostava de orar convosco neste dia. Cheios versus cercados. Dá mais importância àquilo que te enche do que àquilo que te cerca. Oremos juntos. Deus amado, nós te agradecemos muito a tua graça sobre a nossa vida. O teu perdão e o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia. Oh Deus, tanta coisa com a qual tu nos tens presenteado e tens colocado sobre a nossa mesa. Nos tens enchido, Senhor. E se isso não fosse suficiente, tu ainda vieste morar nos nossos corações através do Espírito Santo, Senhor. E nós te queremos agradecer por isso neste dia. Deus, e como igreja, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a viver uma vida de facto cheia, plena, abundante em ti, Senhor. Sabemos que nem sempre, nem tu, nem ninguém poderá mudar as circunstâncias, mas, ó Deus, por favor, ajuda-nos, ainda assim, apesar daquilo que nos cerca, a ser um vazio imenso. Ajuda-nos a viver uma vida com uma alma completamente cheia de Ti, cheia de esperança, cheia da Tua voz, cheia da Tua palavra, cheia de fé, ó Senhor, cheia de confiança naquilo que Tu podes e estás a fazer. Este dia oro por todos aqueles que me escutam, pela tua igreja, para que eles fiquem firmes não do lado de fora, mas sobretudo de dentro para fora. Oh, eles possam transbordar fé, confiança, alegria, gozo, Senhor, em Ti, sabendo que Tu estás trabalhando em favor daqueles que esperam em Ti. Mas oro também, Senhor, por todos aqueles que nos escutam, nos veem e que estão talvez como aquela mulher, completamente desesperados. Há uma linha muito ténue que os separa de uma vida vazia, de uma vida de desgraça, de miséria. Deus, eu oro para que agora mesmo eles possam trazer para a mesa a sua pequena vasilha de azeite. Possam derramar esse azeite como oferta diante de Ti, Senhor. E possam, ó Deus, entregar a Ti o seu coração, o seu pequeno coração, o seu mirrado coração. Talvez pela vida, pelos assaltos da vida. Mas Deus, agora mesmo que a aparência se desfaça na Tua presença, como aconteceu com Asaf. Deus, e ao mergulharmos na Tua presença, Senhor, nós possamos ser tocados, trabalhados, acima de tudo cheios por Ti. Deus, nesta manhã, como aquela mulher
mulher, nós recorremos a Ti, esperamos em Ti, Senhor, e pedimos a Tua graça mais uma vez. Enche-nos da Tua graça, como Tu disseste ao Teu servo Paulo, a Tua graça nos basta nestes tempos de dificuldade. Então, Senhor, enche-nos da Tua graça, fortalece-nos, salva-nos, dá ânimo à nossa alma, Senhor, outra vez. Encoraja aqueles que estão caídos, renova as forças dos cansados, Senhor, e glorifica o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém e amém. Yes, glória a Deus. Palavra tão desafiante para a nossa vida. Espero que o vosso domingo esteja a ser excelente, continue a ser bom. Daqui a uma semana estamos juntos outra vez, via online, vão estando atentos às nossas redes sociais, também que estamos sempre a colocar algum conteúdo e é uma forma também de estarmos juntos e de nos estimularmos. Nós vos amamos muito, temos muitas saudades de todos, mas sabemos que Deus está no controle e que em breve nós vamos poder estar juntos outra vez. Uma excelente semana, Deus vos abençoe muito. Beijinhos, família. Tchau, tchau.